Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero ser fiel, mais fiel possível a esta mensagem. De antemão eu já quero parabenizar a todas as mães, pelo seu dia, feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu tenho aqui um rascunho comigo, não é por escrito, porque a minha letra é horrível. O irmão, na semana passada, eu escrevi, Diácono? Escrevi o nome assim, Alexandra. Aí ele falou assim: quem é esse Alexandro aqui para mim mostrar que posso ver? Alexandra. Ele disse: nossa Deus, que letra feia. Então nada meu é por escrito. Eu vou pedir ao irmão para colocar a mensagem aqui, que se encontra em Gênesis, capítulo 21, no versículo 14. Essa história, ela é bem conhecida, mas é pouco falada. E eu quero falar um pouco dela. Não sei qual que eu vou enxergar melhor esse aqui. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também deu-lhe o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino, ou seja, que eu não veja morrer o meu filho. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar aonde ele está. Erga-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Contando um pouco da história, talvez alguns não conhecem, Abraão, Sara e Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos e a Sara 65 anos. Vou te dar um filho e este filho vai vir uma grande nação. Porém, 65 anos é quase que um milagre mesmo, Só um milagre para uma mulher com 65 anos gerar um filho. E ela cometeu algo que muitas pessoas fazem na atualidade. Eu vou dar um jeitinho, porque isso é impossível, Eu vou dar um jeitinho. E com pouco tempo, ela falou assim: eu vou pegar minha escrava, a Agar, e vou dar para Abraão. E assim ele vai ter um filho, e desse filho vai vir uma grande nação. E ele aceitou a proposta. E vem a Agar. Agar, uma mulher egípcia, escrava. Talvez você vai se identificar um pouco com essa história. Agar foi uma mulher que foi rejeitada, abandonada a vida dela inteira. Abandonada pelos pais, pela família, pelos amigos, rejeitada de todas as formas imagináveis. Uma mulher que não tinha voz, uma mulher que os outros mandavam nela. Ela não tinha querer, ela tinha que obedecer. E quando Sara propôs isso para ela: você vai ter um filho com Abraão. Eis a oportunidade de talvez ser alguém na vida, de talvez, ter uma família, de talvez ter um nome, porque uma escrava não tinha nome. Então ela aceitou. Só que com pouco tempo que ela aceitou, o coração dela se envaideceu. O coração dela fez: poxa, agora Deus vai cumprir a promessa dele em mim e não vai cumprir na Sara. E ela colocou essa vaidade dentro do coração, e agora ela achava que ela era alguém. E a Sara percebeu essa atitude nela. Falou: Abraão, coloca essa mulher para a rua. E ele virou e falou: faz o que você quiser com ela. A Agar, vendo isso, ela pensou: mais uma vez eu fui rejeitada. Agora que eu pensava que eu era alguém, eu voltei a ser a ninguém.
A pessoa que era para me apoiar, o pai do meu filho, não está me apoiando. O que essa mulher faz? Ela entra em total desespero. Ela entra numa agonia, imagina ela com um barrigão. Ela simplesmente surtou e partiu para o deserto, falando, eu vou embora. Quantas vezes nós não surtamos, né? Vou embora, não quero ver ninguém me dá atenção, eu vou embora. E essa mulher com a barriga foi lá para o deserto pela primeira vez. Sentou ao lado do poço, começou a orar, chorar, mais esbravejar do que orar, né? Nessas situações a pessoa às vezes nem ora, né? Só chora. E começou a chorar. Ela foi para lá para morrer. Muitas das vezes a pessoa pede a morte. Eu não aguento mais viver isso. Vivi uma vida de escravidão. Quando eu achei que eu fosse ser alguém, eu voltei a ser nada. Eu voltei a ser rejeitada. Mas Deus, de repente, ouve o choro daquela mulher e dada do céu manda um anjo e diz, Agar, o que tens? Por que está chorando? Levanta-te e volta para Sara. Olha o comando. Deus manda ela levantar e voltar para o cativeiro dela. Voltar para onde ela estava sendo humilhada e rejeitada. Ele diz, você vai voltar. Porque o filho que está no seu ventre, eu também farei dele uma grande nação. E essa mulher teve que tomar uma atitude difícil, porque nós temos o livre-arbítrio. Ela poderia simplesmente dizer, eu não vou, eu não quero. E todas as promessas na vida dela iriam morrer. O futuro de uma nação talvez não iria nem existir. Mas quando Deus brada do céu e fala com ela, ele simplesmente começa a dar uma identidade para ela. Começa a dizer, ei, levanta, levanta. Eu tenho uma promessa contigo, de ti vai vir uma grande nação. Você pode estar destruída, você pode estar arrasada, você pode estar não sendo valorizada onde você está. Mas eu tenho uma promessa com você. Essa mensagem não é só para mulheres. Talvez quantos homens não se sentem assim? Talvez Deus fez uma promessa e as promessas não estão se cumprindo na sua vida. Mas Deus fala, ei, levanta, volta, porque eu tenho um propósito. Ela obediente voltou para Sara. O filho dela nasce, passa-se 15 anos, Isaac nasce, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90. Após um ano, Abraão faz uma festa para comemorar o nascimento do filho. E agora Ismael, filho de Agar, começa a zombar do pequeno, começa a caçoar do menino. E a Sara mais uma vez vê essa atitude. Abraão, não estou gostando. Coloca essa mulher e o filho dela para a rua. 16 anos depois, a mulher mais uma vez passa por essa situação. E no versículo, deixa eu abrir aqui. Abraão não gosta da situação porque é filho dele, né? Ele não estava se importando com Agar, estava se importando com o filho. Mas Deus fala com Abraão no versículo 12, no capítulo 21, no versículo 12, diz assim: porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a voz dela e obedeça. Pois Isaque será chamada de uma grande nação, a sua semente. Mas do filho da tua serva eu também farei uma grande nação. Então aonde ele pega o menino, acorda de manhã, dá um potinho de água para ela, um pão, e vão com Deus. Essa mulher mais uma vez começa a andar pelo deserto. Segunda vez no deserto. Quantas vezes nós entramos uma vez no deserto, anda, chora. Passa um tempo, está no deserto de novo e chora. Por que eu estou no deserto mais uma vez e essa mulher está no deserto mais uma vez, rejeitada, sem entender nada.
Meu filho cresceu, me aceitou, agora me mandou embora, tu indo embora. E essa mulher sai andando pelo deserto chorando, esbravejando. Cadê Deus agora? Cadê Deus agora? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está vendo essa situação? E começa a esbravejar. Tu senta aí. Quando a água acaba, você senta aí. E ela se afastou. A cerca de 70 metros ela se afastou. Eu não vou ver meu filho morrer. Esse menino tinha 16 anos, ele era obediente. Ele ficou ali para morrer. Porém, Deus havia feito uma promessa. Que ele seria um líder de uma grande nação. E para líder ser líder, ele tem que aprender algumas coisas. E uma delas é renúncia. Outra delas é reconhecer o erro e consertar o erro. Todo grande líder precisa aprender essas coisas. Saber que tem um erro e reconhecer. Agora o menino é jovem. Quem é que vai ensinar isso para o menino? A mãe. Deus liberou Abraão. Agora é a mãe que vai ter que fazer isso. Essa mulher começa a chorar. Grita, começa a gritar. E Deus brada do céu mais uma vez e manda um anjo até ela. Agar, o que tu tens? Por que choras? Eu fico imaginando a situação. Falei, como assim? Porque eu estou chorando. Primeira coisa que me passar na minha mente, porque como assim? Tenho todos os motivos do mundo para chorar. Levanta, pega pela mão do teu filho, porque dele eu farei uma grande nação. Ela poderia ficar ali prostrada, chorando. Quantas pessoas abandonam o barco? Quantas pessoas param de lutar? Quantas pessoas estão estagnadas no mesmo lugar e não conseguem andar? Quantas pessoas, mediante a dor, não conseguem enxergar o que está na sua frente? E assim estava Agar, chorando, desesperada. Eu vou morrer, meu filho também. Lutei em vão. 16 anos lutando na minha vida. Passei a vida inteira como escrava. Quando eu achei que eu fosse ser alguém, eu estou destruída, arrasada, acabada. E Deus me diz que ainda tem uma promessa. Só que aquele menino precisava aprender a ser líder. Como que ele aprendeu a ser líder? Ela teve que levantar, sacudir a poeira. Meu filho, vem cá. Eu errei. O que ela fez? Ela abandonou o filho dela. Tem atitudes em nossas vidas que não tem volta mais, não tem retorno, não tem solução. Se ela tivesse deixado ele lá, ele iria morrer e ela também. Só que antes dele morrer, ela havia abandonado ele. Então ela teve que resgatar, mostrar para ele: eu errei. E eu estou aqui agora. Quantos pais, quantas mães às vezes erram com os filhos e não conseguem falar: me perdoe porque eu errei. Toda vez que você diz para o seu filho: me perdoe porque eu errei, você está ensinando ele a reconhecer os próprios erros e tomar o caminho certo. Ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar. E esse é o principal. Uma vez meu marido trabalhou com um rapaz que já foi até embora do Brasil. Ele ensinou esse rapaz. E aí o rapaz fez um erro lá, só tinha ele e o rapaz. Ele chegou: olha, você fez errado. Não fui eu. Mas rapaz, só tem eu e você aqui. É você que está fazendo. Quem foi que errou? Não fui eu. Mas como assim? Eu não erro. Esse homem chegou bravo em casa. Como assim? Ele falou que não erra. Todo mundo erra. Foi falta de alguém ensinar lá atrás que erra. Pai e mãe erra. Gritou com teu filho na hora errada. Se estressou. É normal surtar. Quantos surtos essa mulher não teve? Quantos surtos? Surtou, se estressou, meu filho. Eu errei. Você estava errado. Mas eu errei. Você vai ensinar o seu filho a ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, uma líder. E ela levanta, pega os teus filhos, e a palavra de Deus diz assim: Deus abriu os olhos de Agar, e na frente dela havia um poço de água, e ali ela encheu o seu odre e bebeu água. Deus não criou um poço para ela, Deus não criou um lago para ela. O lago estava ali, o rio estava ali. Só que no meio da aflição,
No meio do desespero, nós não conseguimos enxergar a nossa volta. Você já procurou algo aflito e não encontrou? Encontrou uma semana depois, quando não estava precisando mais? Estava, tá aqui, meu Deus, como é que eu não vi isso aqui? É bem assim que acontece. Ela estava em desespero, não enxergou, mas a água estava na frente dela. A promessa estava na frente dela. Só que dessa vez, Deus não manda ela voltar. Deus começou a tratar com ela no deserto. A partir dali ela nunca mais volta para onde ela estava. E Deus está dizendo assim nessa noite: eu estou resgatando identidades aqui. Deus mostrou para ela que Ele era pai. O pai que ele não teve, que ela não teve, a mãe que ela não teve, a família que ela não teve, os amigos que ela não teve. Deus está ali. Deus está dando uma paternidade para ela. Deus está dando uma identidade para ela. Deus está transformando a vida dela. Se Deus ouviu a oração do menino, por que é que Ele respondeu para ela? Por que Ele não falou com o garoto? Por que Ele falou com ela? Porque tem momentos que nós temos que ter responsabilidade. E o que ela estava fazendo era deixando de ter uma responsabilidade. Deus diz: não, você precisa, mediante a sua dor, mediante a sua aflição, mediante a sua tristeza, você precisa ter responsabilidade. Você precisa se levantar. Então Deus dá uma identidade para essa mulher, Deus dá uma paternidade, uma família para essa mulher. E Deus faz Ismael uma grande nação no deserto. E no versículo 20 e 21, o irmão pode colocar para mim aqui, versículo 20 e 21 do capítulo de Gênesis 21, 20 e 21. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus não fez apenas ele como um líder. Deus colocou ela como um líder também. Deus pegou uma escrava, uma qualquer, uma que ninguém dava valor, uma que ninguém olhava para ela. Quantas coisas essa mulher não viveu? Quantas coisas nós não vivemos na estrada da vida, quantos traumas nós não carregamos, quantas angústias, quantas aflições, quantas pedradas nós já passamos. Mas você chegou até aqui. Deus te deu uma nova chance. Da mesma forma que Ele resgatou Agar no deserto e fez dela uma líder, fez de Ismael uma grande nação, Ele tem o poder de fazer você uma grande nação. Como assim você é uma grande nação? Através de você, você está incumbido de trazer a mensagem de Deus. Você está incumbido de carregar mais um contigo. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e falar: ali vai o servo de Deus. Deus transforma grandemente a vida dessa mulher. Só que não foi da noite para o dia. Demorou uma vida inteira, né? E quando ela começou o processo dela, foi 16 anos depois que Deus literalmente começou a trabalhar na vida dela. Porém, Deus já estava trabalhando desde o primeiro dia em que Ele fez a promessa. Era necessário eles passarem por toda aquela trajetória, por tudo que eles vivenciaram, para que eles pudessem um dia ser líderes de uma nação. Não é fácil ser líder, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes, como pai e mãe, é uma responsabilidade grande. Como criar um filho. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu carreguei comigo na minha vida muitos traumas por erros dos meus pais. Eu sei que eles deram o melhor para mim. Eu sei que eles aprenderam de uma forma, e da forma que eles aprenderam, eles passaram para mim. Mas eu já sofri muito na minha vida também. E tem uma frase que eu tenho certeza que, se você pensar em uma frase
Tem uma frase da sua infância que está guardada na sua cabeça? Uma frase que talvez martela na sua cabeça? Eu tinha uma frase. E essa frase era: você não vai ser ninguém. Você não vai chegar a lugar nenhum. Do jeito que você é, prisão. Eu não era muito fluxicheiro não, gente, mas é prisão. Você não vai chegar a lugar nenhum. E por causa de uma frase, apenas uma frase, eu passei a minha vida inteira trabalhando 2, 3 empregos, entrando em curso e saindo de curso, e fazendo não sei o que, e deixava de fazer não sei o que. Eu passei perdida uma boa parte da minha vida, tentando me encontrar, tentando provar para alguém inconscientemente que eu era alguém. E foi isso que a H fez. Ela carregou a vida inteira com ela, que ela não era ninguém. Mas aí Deus chega com um jeitinho: H, o que tens? Eu não sei se é essa mensagem que você esperava nessa noite, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque nós erramos o tempo inteiro. Você não vai deixar de errar. Você não vai deixar de falhar. Pai e mãe não nasce. Não vem de fábrica. Nós não viemos de fábrica. Você que não é pai, não é mãe, você não foi fabricado. Vai ser assim, 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 assim. Você vai aprender com a vida. Independente de uma frase que for dita, independente de como você foi criado, de como você foi tratado, existe um pai. Existe um Deus que te dá uma nova identidade. Existe um Deus que pode transformar a sua vida. Mas para que Ele transforme a sua vida, você precisa se colocar em uma trajetória em que muitas das vezes nós não queremos. Que muitas das vezes vai ser dolorosa demais. E talvez impossível aos nossos olhos, mas aos olhos do Eterno não é impossível, é necessário. Então que você possa pensar. E assim como Deus abriu os olhos de Agar, que você possa enxergar que Deus, Ele é seu Pai. Deus, Ele tem as promessas na sua vida e as promessas dele não mudou, não foram alteradas. Mas Daiane, eu não sei qual é o meu propósito. Se coloque no caminho para que Deus possa te colocar no propósito, para que Deus possa te mostrar o propósito. Eu passei uma boa parte da minha vida lidando com mulheres, com pessoas. Às vezes chegava gente perto de mim e começava a contar a vida que eu nunca tinha visto. Eu ficava: quem é essa pessoa? Jesus, se afasta de mim esse mal. Eu não entendia, mas fui trabalhar de tudo quanto é coisa na minha vida. Com o tempo eu comecei a enxergar por que Deus manda tantas pessoas para vir falar comigo. Já teve gente que me trancou no banheiro para falar comigo. Eu nunca vi essa pessoa, fiquei com medo ali, né? Vai me matar aqui dentro, né? E começou a contar a vida. Eu ficava assim: eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu não tinha palavras. Até que Deus tirou a escama dos meus olhos. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu estou te mostrando, e você não enxerga. Porque talvez aquilo que Deus está mostrando não é aquilo que eu quero. Então quando eu comecei a colocar no caminho: Senhor, então eu vou estudar, porque do jeito que está aqui, não tem como. Eu comecei a colocar no caminho, comecei a estudar. Deus começou a mudar a minha trajetória. Mas porque eu comecei a me colocar no caminho, eu parei de fugir. Enquanto eu estava fugindo, Deus não fez nada. Quando eu falei: não. Um dia eu cheguei para o meu marido e falei assim: olha, eu vou estudar. Eu falei: vou. Teve 3 pessoas, Deus foi tão tremendo. 3 mulheres. Na mesma semana. Eu trabalho com lingeries, né? E aí chegou a primeira mulher e falou assim: Daiane, não tem criança aqui, né? Então eu posso falar. Daiane, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Quer falar? Eu estou casada há 10 anos com meu marido. Só tive uma relação com ele até hoje. E eu não posso me separar, porque se eu me separar, eu não posso casar de novo de acordo com a palavra de Deus. Eu falei: Falei: 10 anos? Você tá fazendo o quê? Você nem cumpriu. Eu falei assim: não, mas não está escrito. E eu não tinha entendimento. Eu falei: e agora? Eu falo o quê? Eu não falo nada, né? Eu pensei 30 dias e não achei solução para aquela mulher.
Na mesma semana chegou outra mulher. Pessoal, eu quero te contar um negócio. Eu falei, lá vem. E ele tinha acabado de chegar em casa. Quando chegava, ele ia pro quarto. E eu ficava ali, né, no cômodo escondido. Aquela mulher, ela falou assim, daí eu preciso ir na sua casa. Eu não estou trabalhando hoje, eu só preciso conversar. Eu falei, lascou, né? Então tá, aquela mulher foi lá pra casa. Ela saiu lá 2 horas depois. Meu marido fez isso, eu fui estuprada, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Descobri que eu tô com câncer, descobri não sei... Eu falei, Jesus, meu amado. A mulher foi embora e disse, você cobrou quanto a consulta? Eu falei, meu filho, não dá. Chegou uma outra mulher, falou assim, olha, tava comprando os negócios. Eu falei, nossa, você tá há pouco tempo aqui, né, e tal. Aí eu converso de mulher que não convém o caso. E aí ela falou assim, ela tava com 2 filhos na sala e ela comigo. Mas a vida não tá tão fácil pra mim. Eu falei, acabou de novo, meu Deus. E aí ela começou a falar, olha, cheguei aqui, meu marido simplesmente deu a louca, começou a me trair com tudo quanto é pessoa. E aí agora me traiu com um homem porque quis experimentar uma coisa diferente. E eu falei assim, o que eu falo? Não falei nada, gente, não falei nada. Eu falei, vai com Deus, não vai com Deus, não. Cheguei pra ele no final do dia e falei, meu filho, tá decidido, eu vou começar a estudar a partir de amanhã. Por quê? Porque quando aconteceu isso, 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 se isso não é Deus me mostrando o meu propósito, eu não sei o que é. A partir de então, eu nunca mais parei de estudar. E talvez vou estudar o resto da minha vida. Então é se colocar no caminho. Que essa mensagem possa ter tocado a sua vida de alguma forma. E lembre-se que você tem um pai.